Nessa aula daremos continuidade ao estudo sobre o pensamento de Nicolau Maquiavel, só que dessa vez a partir da resolução dos exercícios. Vamos então às questões. A questão número 1 diz aí o seguinte: leia o texto a seguir. Certamente, a brusca mudança de direção que encontramos nas reflexões de Maquiavel, em comparação com os humanistas anteriores, explica-se em larga medida pela nova realidade política que se criara em Florença e na Itália. Mas também pressupõe uma grande crise de valores morais que começava a graçar. Ela não apenas constatava a divisão entre ser e dever ser, mas também elevava essa divisão a princípio e a colocava como base da nova visão dos fatos políticos. Aí tem a referência de onde foi retirado o texto, e a questão pergunta para a gente: dentre as contribuições de Maquiavel à filosofia política, é correto afirmar? Então você vai ter aí 5 afirmações e ele quer saber qual delas está correta. Nós vimos na nossa última aula um pouco sobre o pensamento de Nicolau Maquiavel, algumas características do seu pensamento, principalmente na parte da filosofia política. Vimos que ele rompe com uma tradição de pensamento filosófico mais idealista. Ele, para Maquiavel, o que valia era o político real, não o político ideal, como imaginava Platão, por exemplo. E mesmo Aristóteles, que já tem uma perspectiva mais materialista, ainda tinha uma perspectiva muito ideal política. Então você vê nos escritos, tanto de Platão quanto de Aristóteles, quando eles falam da república, quando eles pensam um governo ideal, eles têm em mente uma forma de você colocar a política no mundo baseado num plano ideal. Maquiavel não. Maquiavel ele pega o político, a política real. Ele quer saber do cenário real que está acontecendo ali. Como que o político ele pode, o governante ele pode pegar o poder, deter aquele poder e controlar com todas as suas forças, mesmo que muitas vezes tenha que utilizar da violência, tenha que utilizar de atos imorais, para poder manter o seu poder. Não devemos esquecer que Nicolau Maquiavel ele vai viver num contexto de uma Itália totalmente desfragmentada, de uma Itália que estava muito enfraquecida politicamente. Sabemos que quando uma nação ela está enfraquecida, sem uma referência de poder, ela tende a crescer menos economicamente, tende a ter menos força militar, e por aí vai. Então, e outra coisa também, que além dessas que eu falei, é a questão da crítica que Maquiavel vai fazer à moral cristã. Para Maquiavel, ele tinha uma certa ojeriza, um certo pavor, um certo nojo, digamos assim, uma certa aversão a uma moral que fosse baseada na bondade. Não que ele não valorizasse. Para Maquiavel, o político deveria ter essas qualidades, ser bom, ser justo, mas se em alguns momentos você tivesse contrário a isso, não teria problema, É aquela famosa frase: os fins justificam os meios. Então, isso vem muito do pensamento de Maquiavel. Inclusive, alguns até relacionam o pensamento de Maquiavel com algo maquiavélico, Na verdade, essa expressão ganhou um sentido mais pejorativo por causa disso. Mas, então, tendo essa revisão, na verdade, em mente, o meu objetivo foi aqui traçar alguns pontos para revisar da última aula, para a gente poder, então, fazer os exercícios. Aí ele fala o seguinte, dentre as contribuições de Maquiavel à filosofia política, o que é correto afirmar? Vamos analisar aqui as alternativas, vamos ver qual que está correta e o porquê as outras estão erradas. Inaugurou a reflexão sobre a constituição do Estado ideal. Tá vendo por que a minha revisão aqui foi importante? Porque você já vê logo de cara que não faz o mínimo sentido, porque Maquiavel não estava pensando no Estado ideal, ele estava pensando mais no Estado real. Então essa daqui logo de cara está errada. Estabeleceu critérios para a consolidação de um governo tirânico e despótico. Essa alternativa aqui é uma pegadinha. Por quê? Por mais que dentro da filosofia política de Maquiavel vai acontecer de ter base para muitos governos se tornarem tirânicos e despóticos, esse não era o objetivo principal da filosofia política dele. Tá? Então tome muito cuidado, a gente tem que procurar aqui qual está mais correta. Vamos ver a letra C. Consolidou a tábua de virtudes necessárias a um bom homem.
Claro que não, ele não está aqui pensando numa perspectiva cristã, de moral, né? A gente tem que pensar que Maquiavel está ali na transição do período medieval para a Idade Moderna. E os humanistas renascentistas, né, eles vão criticar fortemente a moral cristã que perdurou durante a Idade Média. Então ele não está aqui pensando num homem bom, né, um governante justo, bondoso. Não, não é esse o foco de Maquiavel. Letra D. Fundou os procedimentos de verificação da correção das normas. Também não. Ele não está preocupado com normas morais aqui. Letra E. Rompeu o vínculo de dependência entre o poder civil e a autoridade religiosa. Perfeito. Aquela letra E, porque ele fala que aqui Maquiavel ele vai romper esse vínculo de dependência que havia entre o poder do Estado e a autoridade religiosa. Maquiavel quer mais é que o Estado se torne totalmente independente da igreja. Então a igreja fique para lá, né? Ele quer separar a igreja. Não que Maquiavel não veja a importância da igreja para cumprir os fins políticos, porque para Maquiavel o governante tinha que ter a igreja na mão. Então, porque ele Maquiavel sabia perfeitamente que as pessoas gostam de possuem um vínculo religioso e muitas vezes é importante você manipular isso daí a seu favor. Então, fechamos então aqui a primeira questão, vamos à questão número 2. O príncipe, portanto, não deve se incomodar com a reputação de cruel. Se seu propósito é manter o povo unido e leal, de fato, com uns poucos exemplos duros, poderá ser mais clemente do que outros, que, por muita piedade, permitem aos distúrbios que levem ao assassínio e ao roubo. Aí, esse é um texto, uma citação aqui do livro do Príncipe, que é a obra clássica de Maquiavel. E aí, né, depois dessa citação, a questão pergunta pra gente. No século XVI, Maquiavel escreveu O Príncipe, reflexão sobre a monarquia e a função do governante. A manutenção da ordem social, segundo esse autor, baseava-se na... Fiquem atentos aqui com o que o próprio texto já oferece para vocês, né? Quando ele fala que o príncipe ele não deve se incomodar se ele for tido como cruel, né? Se o seu propósito é manter o povo unido e leal. Ou seja, muitas vezes o governante ele pode sim tomar medidas cruéis, pode condenar a pena de morte, pode, né, tomar medidas que sejam drásticas, mas se esse fim for de manter um povo unido. Vocês voltam a repetir, o contexto que a Itália vivia na época, a gente tem que pensar que Maquiavel estava no período de uma Itália totalmente dividida. Então ele vê aquilo ali e ele sabe a importância de uma nação unida para poder se tornar forte, né? Então, tenho isso em mente. Então, quando ele fala assim, de fato, com uns poucos exemplos duros poderá ser mais clemente do que outros, que por muita piedade permitem uns distúrbios que levem ao assassínio e ao roubo. Ou seja, se você está sendo bonzinho, está permitindo ali, né, que haja assassinatos, roubos, isso daí não condiz com o que o governante deveria fazer. Você tem que saber ter o poder na mão para poder controlar, né, um estado de caos, um estado de desordem na nação. Tá? Então, vamos diretamente aqui analisar as alternativas, porque ele está falando para a manutenção do poder, da ordem social, né, o que, segundo esse autor, você deveria se basear. Aí ele fala assim, letra A, inércia do julgamento de crimes polêmicos? Claro que não. Né? Eu falei para vocês, o governante ele deve, né, ter mão forte para julgar esses crimes polêmicos. Inércia tem a ver com estar parado, né? Letra B. Bondade em relação ao comportamento dos mercenários? Claro que não. Como eu falei para vocês, Maquiavel vai rejeitar completamente aquela moral cristã de você perdoar os que são assassinos, os ladrões. Para Maquiavel, você na verdade tem que pegar aqueles que cometem atos criminosos, atos, né, de maldade, você na verdade tem que puni-los de acordo com o que eles fizeram. Então, se eles cometeram um ato cruel, eles devem ser punidos com crueldade, porque esse é o pensamento para um Estado estar bem organizado. Isso na filosofia política de Maquiavel, tá? Então, muitos Estados que depois vão instaurar penas de morte, vão trabalhar com sentenças mais duras para você conter a criminalidade, isso aí está muito baseado no pensamento de Maquiavel, tá? Então, claro que você não tem que ser bom com aqueles que têm comportamentos, né, ruins, né, comportamentos ruins para a sociedade. Letra C. Compaixão contra a condenação de transgressões religiosas. Também não faz sentido. Aqui não tem que ter compaixão, né, e bons sentimentos com quem comete transgressões. Neutralidade diante da condenação dos servos. Também não.
Tá? Aqui vai fazer sentido a letra E, né? Conveniência entre o poder tirânico e a moral do príncipe. O que Maquiavel defende aqui é que haja uma conveniência, ou seja, haja um acordo entre aquele poder tirânico, o poder, né, a tirania do príncipe, e a sua moral, ou seja, de julgar de forma conveniente com os fatos. Tá? Então aqui Maquiavel ele destrói, né, digamos assim, a moral cristã para um governo ideal, né, governo real, desculpa, governo ideal que ele está criticando, né, e mostra então as bases para uma política baseada em situações práticas. Letra E aqui, portanto, vamos para o número 3. Leia com atenção o texto a seguir. A finalidade da política não é, como diziam os pensadores gregos, romanos e cristãos, a justiça e o bem comum, mas, como sempre souberam os políticos, a tomada e a manutenção do poder. O verdadeiro príncipe é aquele que sabe tomar e conservar o poder. Gente, isso aqui é uma síntese do que eu estou falando para vocês do pensamento de Maquiavel. Né? Essa é uma citação que a Marilena Chauí faz no seu livro Convite à Filosofia, que é um livro que eu acho interessante vocês lerem, né? Eu recomendo. E aí ela fala o que é basicamente o pensamento de Maquiavel. Né? Que a finalidade da política não é, como diziam lá os pensadores da antiguidade, os gregos, os romanos, né? Os próprios cristãos, a justiça e o bem comum. Mas, né, como sempre os políticos souberam, vocês podem ver que os políticos buscam isso. Até na atualidade você olha, por exemplo, para os países, você vê lá, por exemplo, Putin na Rússia fazendo manobras políticas para se manter no poder há muito tempo. Nicolás Maduro, né, na Venezuela. Você vê que muitos políticos eles se baseiam nesse pensamento de Maquiavel, né, e você vê que o político tem esse interesse de pegar o poder e manter esse poder. Tá? Então o verdadeiro príncipe é aquele que sabe tomar e conservar o poder. E aí, a questão pede pra gente, a respeito das qualidades necessárias ao príncipe maquiavélico, é correto afirmar. Então ele quer saber as qualidades de acordo com o príncipe defendido, né, de acordo com o governante defendido por Maquiavel. Vamos analisar alternativa por alternativa. O príncipe precisa ter fé, ser solidário e caridoso, almejando a realização da virtude cristã. Depois de tudo que eu falei, você percebe como que fica fácil eliminar algumas alternativas, né? Então, a letra A não faz o mínimo sentido, porque é exatamente o que o Maquiavel critica. Letra B. O príncipe deve ser flexível às circunstâncias, mudando com elas para dominar a sorte ou a fortuna. Perfeito, gente. Aqui entra até um conceito que eu também falei, né, que é na última aula, que é sobre a relação da virtude e da fortuna. Né, a relação de conveniências e oportunidade. Onde o príncipe ele tem que saber ser flexível com a realidade. Você tem, né, as qualidades, que são a fortuna, que são a virtude, né, as qualidades do príncipe, e tem a fortuna, que são as circunstâncias. Então você tem que saber manipular, ser flexível com a realidade que te cerca, para que você possa dominar, né, a realidade. Depois eu até tenho um esqueminha que eu deixei aqui, tá, para dar uma revisada, mas basicamente a ideia é o seguinte, que para Maquiavel um bom príncipe ele tem qualidades, mas também ele tem que saber analisar o cenário à sua volta para poder manipular aquilo ao seu favor. Tá? Então vocês veem muito isso na política. Né? O governante é aquele cara que sabe falar bem, sabe discursar bem, sabe convencer, né, o povo através da retórica, mas ao mesmo tempo ele também sabe manipular aquela circunstância a seu favor. Ele sabe pegar fatos do cotidiano para poder atrair votos, para poder convencer as pessoas de que a ideia dele é melhor. Então, para Maquiavel, você tem que saber também, não somente ter qualidade, mas também manipular a realidade. Tá? Então, né, já falei a resposta para vocês, a letra B. Vamos ver porque as outras estão erradas. O príncipe precisa unificar em todas as suas ações as virtudes clássicas, como a moderação, a temperança e a justiça. Né, já vimos que Maquiavel condena todas essas virtudes clássicas aí. Então está errado. Letra D. O príncipe deve ser bondoso e gentil, angariando exclusivamente o amor e jamais o temor do seu povo. Né? Só marcaria essa letra D aí quem não entendeu nada do pensamento de Maquiavel até aqui. Então, vamos aqui para o próximo slide. Eu até coloquei isso aqui só para recapitular, né, a ideia de virtude e fortuna. Né, que virtude é baseado no conceito grego, né, de força, valor, qualidade, são as características, né, que o príncipe deve ter, né, capaz de promover alterações na realidade política existente. Então, longe da ideia de bondade cristã. E fortuna, né, a ocasião oportuna, né, o acaso,
em momentos de sorte, o príncipe deve saber aproveitá-las. Então, aplicar a virtude, aplicar as suas qualidades na realidade, que é a fortuna. Tá? Isso aqui é só para recapitular, porque para fixar então o que nós vimos na última aula. Vamos agora para as últimas questões aqui, as duas últimas questões. A Itália do tempo de Nicolau Maquiavel não era um estado unificado como hoje, mas fragmentada em reinos e repúblicas. Na obra, o príncipe declara seu sonho de ver a península unificada. Para tanto, entre outros conceitos, forjou as concepções de virtude e de fortuna. A primeira representa a capacidade de governar, agir para conquistar e manter o poder. A segunda é relativa aos acasos da sorte, aos quais todos estão submetidos, inclusive os governantes. Afinal, como registrado na famosa ópera de Karl Orff, Fortuna Imperatrix Mundi, a fortuna governa o mundo. Por isso, um príncipe prudente não pode nem deve guardar a palavra dada quando isso lhe torne prejudicial e quando as causas que o determinaram cessem de existir. Então, está aí, né, uma citação, né, sobre um pensamento da obra de Nicolau Maquiavel. Vamos então aqui diretamente à questão. Com base nas informações acima, assinale a alternativa que melhor interpreta o pensamento de Maquiavel. Então, vamos aqui relacionar o texto com as afirmativas. Letra A. Trata-se da fortuna quando Maquiavel diz que as causas que o determinaram cessem de existir. E de virtude quando Maquiavel diz que o príncipe deve ser prudente. Perfeito, né? Se vocês analisarem aí, é exatamente o que o texto está falando. Então, já podemos marcar logo de cara a letra A. As outras vão estar erradas aqui, porque vai estar falando trata-se de virtude quando Maquiavel diz que as causas mudaram, e de fortuna quando se refere ao príncipe prudente, pois um príncipe com tal qualidade saberia acumular grande quantidade de riqueza. Aqui, tome cuidado, porque para Maquiavel, fortuna não tem nada a ver com acumular riqueza, tem a ver com as qualidades dele, tá? É muito comum, porque quem não estudou o pensamento de Maquiavel vai achar que fortuna está falando de dinheiro, mas não é esse o foco, tá? Não tem a ver com riqueza, tem a ver com a qualidade do príncipe, tá? Letra C. Apesar de ser uma frase de Maquiavel, conforme o texto introdutório, ela não guarda qualquer relação com as noções de virtude e fortuna. Poxa, o texto está falando exatamente de virtude e fortuna, então está errado a letra C. Letra D. O fragmento de Maquiavel expressa bem a noção de virtude, ao dizer que o príncipe deve ser prudente, mas não se relaciona com a noção de fortuna, pois em nenhum momento afirma que as circunstâncias podem mudar. Claro que não, né? Porque a roda da fortuna aqui, que são as circunstâncias, está bem dita ali no texto. Porque o texto deixa bem claro, né, a relação de fortuna, que são as qualidades do príncipe, e de virtude, que são as qualidades do príncipe, e de fortuna, que são as circunstâncias, tá? Então, o texto deixa isso bem claro, né? Então, essa letra D também está errada. Vamos, então, agora para a última questão. Leia o texto a seguir. A República de Veneza e o Ducado de Milão ao norte, o Reino de Nápoles ao sul, os Estados Papais e a República de Florença no centro formavam, ao final do século XV, o que se pode chamar de mosaico da Itália, sujeita a constantes invasões estrangeiras e conflitos internos. Nesse cenário, Florentino Maquiavel desenvolveu reflexões sobre como aplacar o caos e instaurar a ordem necessária para a unificação e regeneração da Itália. Aí diz o seguinte: com base no texto e nos conhecimentos sobre a filosofia política de Maquiavel, assinale a alternativa correta. Vamos então analisar cada uma delas e ver o que está certo e o que está errado. A anarquia, letra A, a anarquia e a desordem no Estado são aplacadas com a existência de um príncipe que age segundo a moralidade convencional e cristã. Não é completamente errado, não preciso ficar mais justificando, porque vocês já perceberam aqui que o pensamento de Maquiavel se contrapõe à moralidade cristã. Letra B. A estabilidade do Estado resulta de ações humanas concretas que pretendem evitar a barbárie, mesmo que a realidade seja móvel e a ordem possa ser desfeita. Perfeito, essa daqui já é a resposta, porque quando ele diz, né, que as ações humanas concretas, para Maquiavel você não está preocupado com o estado ideal, você está preocupado com a realidade. E aí, a partir dessa realidade, você procura evitar a barbárie, mas sempre com ações, né, em cima de situações, de situações concretas, tá? Não de um mundo ideal, né, como defendia lá Platão, tá? Mesmo que a realidade seja móvel, seja as circunstâncias, né? Então aqui a roda da fortuna, né? A roda das situações, e a ordem possa ser desfeita. Então você pode mudar a ordem de acordo com
né, a conveniência e as circunstâncias. Letra C. A história é compreendida como retilínea, portanto, a ordem é resultado necessário desenvolvimento e aprimoramento humano, sendo impossível que o caos se repita. Claro que não, porque você pode ter situações de caos aí se o príncipe não intervir. A ordem na política é inevitável, uma vez que o âmbito dos assuntos humanos é resultante da materialização de uma vontade superior e divina. Pô, falou isso? Vontade superior e divina já quebra completamente o pensamento de Maquiavel, porque ele aqui não está preocupado com realidade, de Deus, de religião, nem nada disso. Letra E. Há uma ordem natural e eterna em todas as questões humanas, em todo o fazer político, de modo que a estabilidade e a certeza são constantes nessa dimensão. Também, quando ele fala de ordem natural, eterna, isso aí também está preso aos pensamentos clássicos, tá? Então fechamos aqui a resolução dessas questões. Eu sei que ficou um pouco longo, mas eu procurei assim esmiuçar detalhadamente a parte teórica a partir dessas questões, tá? Então, você viu a primeira aula, a parte teórica aí, trabalhou aqui a resolução de exercícios comigo, você fixou bem o pensamento de Maquiavel aí, tá? Então, até